O empate contra o Santos e retorno de Paulinho, cria da academia assina contrato profissional, cirurgia de Vitor Roque realizada e entenda os próximos passos, o novo patrocinador do Palmeiras e os movimentos do mercado da bola alviverde. Fala família Palmeiras 90+, ó! É sobre isso que eu quero falar e a gente precisa começar o vídeo mesmo com esse empate, né? Com a energia lá em cima. Nós vamos falar muito do jogo, vamos falar das novidades do mercado. Eu tenho muita coisa para te atualizar, mas eu preciso trazer uma informação muito importante. Bom, você já notou, né? A diferença aqui do nosso cenário maravilhoso que foi construído não só por uma pessoa, mas por um time de pessoas que faz parte da família 90+, e que transformou isso aqui simplesmente no meu sonho. Tá? Mas muito mais importante do que tudo isso, do que o novo microfone, do que esse cenário maravilhoso e do que o próprio Palmeiras. A coisa mais importante que eu tenho para começar esse vídeo falando é sobre a conexão que está se formando entre a família Palmeiras 90+. Tá? Todo esse cenário aqui, ele foi feito com muito carinho para você que tá me assistindo, e não é brincadeira, tá? Porque a gente tava gravando numa parede branca e os vídeos estavam pegando muita visualização. Não haveria necessidade de fazer isso agora, mas eu tenho um compromisso com você. O meu compromisso é bem simples. O Palmeiras 90+ vai se transformar com o tempo no principal pool de conexão entre os palmeirenses. Eu quero que aqui seja o ponto de concentração e de encontro de toda a torcida do Palmeiras, e muito mais importante do que isso, eu quero criar cada vez mais, ampliar, né, essa conexão entre o Palmeiras 90+ e você que está aí me assistindo. Tá? Muito obrigado por fazer o meu sonho se tornar realidade um pouquinho a cada dia. Mas não é só isso. Eu tenho uma informação muito importante aqui. Eu estava tranquilamente navegando na internet, no nosso grupo do WhatsApp, e eu recebi uma mensagem muito especial de um inscrito do canal que acompanha a gente há mais de 6 meses, que é o Diego. Tá? O Diego é mais um brasileiro guerreiro aí, palmeirense, esforçado, que tem um cenário, bom, acho que é melhor ele explicar pra vocês. Dá uma olhadinha no áudio que eu recebi. Eu queria te pedir um favor, mano. Quando você fizesse uma... Como é que eu posso te dizer, mano? Mano, só mandar um oi só pra... Que eu tenho 3 filhos que são autistas, né? É o Benjamin, a Analice e a Antonella. São duas meninas e um menino, né? E a Analice, ela tem 8 anos, né? O Benjamin tem 6 e a Antonella tem 4 aninhos. Tá bom? Abraço, cara. Fica com Deus. E ó, parabéns pelo canal, hein, mano. Então, meus amigos, primeiramente, um forte abraço, Diego, para você, para sua esposa e também para os pequenos Benjamin, Analice e Antonella, tá? Eu quero que essa mensagem chegue de vocês do fundo do meu coração, com a maior energia positiva possível, tá? E que, ao menos por alguns segundos, eu consiga arrancar um sorriso de vocês nessa noite, que podia ter sido até um pouco mais especial se o Palmeiras contribuísse, né? Mas para o canal Palmeiras 90+ é especial. Gente, entendam o que eu tô falando, a gente é de verdade, tá? E eu tô muito grato do fundo do meu coração por tudo que vocês estão ajudando a construir. Ó, começamos logo com a corda lá em cima, ó. Gente, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre uma situação muito importante. O Palmeiras assinou hoje o primeiro contrato profissional do atacante Arthur com H. Grava esse nome. Aliás, se eu puder te dar 2 nomes, por que não 2 Hs, né? Seria o terceiro de Henrique, mas os atacantes Arthur e Heitor da base do Palmeiras estão realmente elevando o nível do ataque alviverde, a ponto de ter times da Europa de olho nos jogadores, mas tudo bem. Esse é o momento pra gente falar desses atacantes, dessas crias da academia? Eu digo pra vocês a minha opinião, sim, tá? Sim, por um motivo muito objetivo. O Palmeiras não tem um atacante substituto pro Vitor Roque. E se o Arthur tá chegando agora e assinando o contrato, e o Heitor tá comendo a bola na base, eu acho que tá mais do que na hora da gente dar alguns minutos pra esses jogadores e ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião nos comentários porque é sempre muito importante, tá bom? Falando agora a respeito desse atacante que tá fazendo tanta falta pro Palmeiras, né, na partida de hoje, se o Vitor Roque tivesse em campo a situação poderia ter sido diferente, né?
Vitor Roque fez uma cirurgia, tá, no tornozelo esquerdo, e esse atacante, o Vitor Roque, tá fazendo muita falta pro Palmeiras. No jogo de hoje, eu senti muito a falta de um jogador que ocupasse espaço, que buscasse o duelo 1 contra 1 e que finalizasse a gol, tá? O Vitor Roque saiu de cirurgia nessa sexta-feira passada, né? Retornando hoje no sábado, tal, teve alta, tá tudo bem. Tá num processo agora de cicatrização, recuperação e faz parte. O núcleo de saúde e performance do Palmeiras vai começar os trabalhos com ele assim que a equipe médica liberar, tá? Não esperem o Vitor Roque antes da Copa do Mundo, é muito arriscado e se ele voltar antes da Copa do Mundo vai ser assim, realmente por conta de repente de uma idade dele, ele é mais jovem, né? E aí conseguiu de repente cicatrizar mais rápido, mas não esperem isso, tá? A tendência é que o Vitor Roque volte após a Copa do Mundo e tá fazendo uma falta danada. Outra coisa que tá acontecendo hoje no Palmeiras foi a assinatura do contrato com a Motorchef, que é basicamente, Motochef na verdade, né? Fala nome do patrocinador direito. É praticamente uma empresa ali que vende, aluga motocicletas ou, enfim, veículos bimotores elétricos, tá? Palmeiras agora vai ter esse patrocinador estampado no calção do uniforme de jogo e do uniforme de treino, tá? Mais um parceiro agregando ao Palmeiras. Eu espero que agora o Palmeiras comece a gastar uma grana, porque é necessário, tá? O Palmeiras vai precisar trazer alguns jogadores, já vamos falar a respeito disso agora no mercado da bola. Gente, vamos lá, de maneira objetiva e de uma maneira ali sem muita frescura, né? O Palmeiras está fazendo um movimento, nós sabemos a respeito disso, né? E aí trouxemos já algumas vezes aqui no canal, para fechar a contratação de alguns jogadores nessa próxima janela. Então eu vou te atualizar a respeito de tudo que está acontecendo, que é para você poder de fato entender, compreender e saber como se portar a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro, Barbosa. Barbosa é jogador do Palmeiras, tá? É uma chance mínima, acho que 0,001% do Barbosa não assinar com o Palmeiras. Pode comemorar, tá? O Palmeiras precisa de zagueiro, a gente sabe disso. Hoje, o Emiliano Martinez foi improvisado, podemos dizer assim, né? Como um jogador ali, quase como um zagueiro, né? Então, assim, não dá. Um time com o tamanho do Palmeiras, se não vai usar o Benedetti, tá na hora de vender também, porque tá dando custo pro Palmeiras, então é simples. Se o Abel não quer o Benedetti, negocia o jogador, faz como fez com o Naves, arrecada uma grana. Com relação então ao Barbosa, ele deve chegar agora, tá na semana que vem para assinar contrato, vai ficar treinando com o Palmeiras, não vai ficar lá no Rio de Janeiro, essa é uma informação importante e exclusiva, tá? Barbosa vem e vai treinar com o Palmeiras já a partir de agora. Não vai poder estrear até julho, quando ele vai ser anunciado oficialmente, tá bom? Sobre o Nino, já falamos 1 milhão de vezes, né? O Nino tem uma situação muito avançada com o Palmeiras, já deu ok verbal ao Palmeiras, então nós devemos contar com a vinda dos dois zagueiros, já isso é oficial. Agora, calma, tem mais coisa aí, tá? A respeito do Danilo, já sabemos também. Palmeiras vai fazer um movimento até um certo ponto, demorou demais, né? E agora por esse atraso, pode ter certeza do que eu tô falando, vai ficar um pouco mais complicado conseguir fechar com o jogador. De qualquer forma, a gente está monitorando de perto e eu vou te trazer informações pontuais. Palmeiras oficialmente fará um movimento para trazer no mínimo um ponta. E hoje eu vi uma notícia que me preocupou muito, tá? Já vamos falar do jogo entre Palmeiras e Santos, mas eu não quero baixar a energia do vídeo, sabe? Uma situação tão bacana que tá acontecendo com o canal, tanta gente do bem se aproximando da gente, eu quero deixar essa energia elevada. Mas vamos lá. O Palmeiras recebeu mais uma sondagem oficial, dessa vez do Atlético de Madrid, pelo Flaco Lopes. Por que que isso aconteceu? O Gabriel Jesus se aproximou um pouquinho mais do Milan, da Itália. Há uma possibilidade relevante do Gabriel Jesus acabar fechando com o Milan. E o Atlético de Madrid tinha no Gabriel Jesus uma possibilidade que não existe mais. Por não existir essa possibilidade, gente, é aquele negócio, né? Eles vão atirar para todo lado. E aí, nessa matéria que a gente viu também que o Thiago Almada está conversando com o River Plate, ok? Beleza. Só que isso não necessariamente quer dizer que ele vai fechar com o River. Ao que tudo indica, ele vai dar prioridade para os clubes da Argentina, mas o Palmeiras segue vivo na disputa pelo jogador. Então, oficialmente, Thiago Almada viria para o Palmeiras, é uma possibilidade, não é real ainda, não está confirmado, né? E o Flaco Lopes iria para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid devolveria ainda uma grana para o Palmeiras, porque o Flaco está avaliado em 40 milhões de euros e o Almada em 20. Então faria essa movimentação.
Eu, Henrique, sou contra, tá? Flaco Lopes é o nosso atacante, quer ficar no Palmeiras. Então, se a gente puder escolher, eu opto por Flaco Lopes ficar no Verdão. Pra mim não faz sentido nenhum, tá? Nenhum, zero sentido o Palmeiras negociar o Flaco Lopes, minha opinião. Mas não vale de nada a minha opinião. Você sabe que esse canal aqui ele foi construído com base na opinião coletiva da torcida. Então deixa a sua opinião nos comentários pra mim. Faz sentido o Palmeiras negociar o Flaco Lopes? Mesmo que seja pra trazer o Almada? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Flaco tem que ficar no Palmeiras e aí, objetivamente, o Palmeiras pode até fazer o aporte pelo Almada, mas que seja extra, a mais, um jogador extra pra chegar. O Palmeiras vai fazer um movimento por um atacante, tá? Isso é oficial. O Palmeiras trará algum jogador. A única chance do Palmeiras não trazer um jogador é se entender que, de repente, o Heitor ou alguma cria da academia tenha a condição de ocupar aquela função no setor. Gente, vamos lá. Rapidamente agora aqui, nós vamos para o SofaScore para analisar a partida entre Palmeiras e Santos. E eu vou mostrar para vocês que não foi tão ruim assim. A única coisa que eu não gostei é que o Palmeiras demorou muito, gente, mas demorou demais para atacar. Parece que tava com medo. A verdade é essa. Ficou acuado uma boa parte do jogo. E aí quando o João Martins foi pra cima e colocou mais jogadores, tirou um zagueiro, pôs um volante, começou a ir mais pra cima, o Palmeiras começou a performar melhor. Não entendi porque que ele sacou o Andréas Pereira, tá? Não entendi. Pra mim, se fosse pra sacar alguém ali, que fosse o Marlon Freitas, que é um jogador um pouco mais defensivo, o Andréas tava criando, tava armando, tava buscando, né? Bem, vamos lá. Gente, estamos aqui no nosso SofaScore, tá? Para falar a respeito da partida. O que eu achei da partida do Santos? Uma partida burocrática, entretanto, deu certo. Para eles foi uma goleada, porque se você for parar para observar, tirando o Roleiser, que fez uma partida boa, eu não me lembro de outro jogador do Santos, o goleiro, né, o Brazão. E aí você sabe, quando o goleiro vai bem é porque o time foi amassado, né? Minha opinião. Pra mim, o Santos não fez uma partida, não tem nem time, né? E justamente por o Palmeiras ter um time tecnicamente muito superior, eu tava com uma expectativa muito diferente, tá? Bom, pontos positivos a serem observados. Alan não pode ser banco do Maurício. Essa é a primeira questão. Não dá, tá? Sob nenhuma circunstância, sob nenhuma ótica, sob nenhuma possibilidade, o Maurício tem que ser titular desse time. Não dá. Tá? Não jogando na lateral, né? Não jogando como um ala, como um meia lateralizado, não tem condição. O Maurício pode atuar sim numa função de camisa 10, mas eu achei uma coisa muito bacana nesse time montado pelo Palmeiras. Como você pode ver aqui, o Marlon Freitas fez uma dupla de volante com o Evangelista, e isso fez com que o Andréas Pereira finalmente jogasse de camisa 10. Eu gostei. Tá? Eu gostei muito, porque embora o Andréas Pereira não tenha feito a partida dos sonhos, ele deu o passe pro gol, né? Fora que assim, cara, é um jogador que quebra a linha a todo momento, pra mim é um jogador que tem que jogar cada vez mais perto da área, é um 10 de ofício, clássico, tá? Tomara que ele entenda que foi boa a partida do Andréas e dê mais minutos em campo para ele. Gostei da partida do John Arias, acho que ele criou, mas eu ainda acho que o John Arias também está muito preso às noções táticas do Palmeiras. O Abel, o João Martins, a staff, tá fazendo com que o John Arias tenha que marcar demais, e para mim isso não faz o mínimo sentido. Para mim o Palmeiras é um clube que tem que ir para cima, atacar. Essa é a minha forma de ver o futebol, porque tem qualidade técnica para isso, né? Bom, para mim Rafael Claus decidiu a partida. No meu ponto de vista, eu sei que pode parecer clubista, mas não é, tá? No meu ponto de vista, aquela mão não era pra dar pena, pra anular o gol. Eu sei que é uma questão ali que, pô, talvez tenha interferido ali na trajetória da bola, mas eu sempre bato nessa tecla. Essa regra do futebol, ela precisa ser revista. Eu não tô falando mudada, eu tô falando revista. Pensem comigo, você joga a bola. Toda vez que você salta, você consegue manter os braços colados no corpo? Ou você salta assim, ó? Não tem como. Não tem como você saltar com os braços colados no corpo. Então assim, tá bom, é a regra. Beleza, a regra tem que ser revista. Não é porque é uma regra que ela é uma cláusula pétrea. Ela pode ser mudada. Na minha opinião, o Palmeiras precisa com velocidade fazer isso, tá? Minha opinião. O Palmeiras não, desculpa, a CBF, né? Bem, vamos lá, vamos para as estatísticas de jogo. Então o Palmeiras manteve 54% da posse de bola e deu incríveis 22 finalizações. Entretanto, foram apenas 2 defesas do Brazão. O Palmeiras finalizou muito mal, foi pouco efetivo, né? Triangulou boas bolas ali num determinado momento do jogo, manteve o controle da partida, né? Apertou e amassou o Santos, mas sem objetividade.
447 passes para o Palmeiras, ok, 14 desarmes, o Santos desarmou muito, e isso é um fato, o Palmeiras errou muita bola também, né? Teve muito mais faltas o Santos, beleza? Quando a gente analisa aqui no número de finalizações no gol, embora o Palmeiras tenha finalizado quase o dobro de vezes que o Santos, gente, olha que absurdo, o Palmeiras só acertou 3 no gol e o Santos 4. Ficou faltando efetividade, ficou faltando ali realmente um pouquinho mais de entrega, né? O Palmeiras finalizou muito de fora da área, óbvio, o Santos fechadinho, né? Difícil entrar na defesa. De qualquer forma, analisando tudo isso, o Palmeiras teve 31 ações com bola na área adversária. É um número gigantesco, é muito grande mesmo. Então assim, 31 vezes o Palmeiras triangulando bola dentro da área e não fez o gol. Paulinho voltou, ainda bem, tá? Palmeiras vai mudar muito a cara com o Paulinho, ele ainda não tá 100%, deu pra perceber. Quase que ele faz um gol mesmo assim, né? Aquela girada que ele teve na área, batida de peito de pé ali, né? Cruzada, putz, ia ser um golaço. Infelizmente não deu certo, né? Analisando então o número de laterais, Palmeiras com muito lateral, o que mostra que o Verdão, então, ó, 27, né? O que mostra que o Verdão basicamente jogou lateralizado. Eu não gosto. Vocês sabem a minha opinião, já falei isso algumas vezes aqui, né? Gosto mais quando o Palmeiras triangula a bola e etc. Pra mim faz mais sentido, tá bom? Então, gente, objetivamente, o que nós podemos afirmar dessa partida? O Santos ganhou 3 pontos, porque esse time do Santos não tem condição de ganhar do Palmeiras. Não tem, tá? Palmeiras não foi bem, a verdade é essa. Embora tenha até controlado o ritmo de jogo em algumas oportunidades, tenha finalizado bastante a gol, pra mim faltou aquele molho, sabe? Aquele tchan. Faltou aquele jogador que ia pegar a bola, ia tabelar, ia finalizar, ia costurar. Pra mim, o Palmeiras precisa ainda se adaptar, só que não há mais tempo. O Flamengo pode encostar se ganhar do Vasco e vai ficar muito difícil. Eu espero que o Palmeiras consiga trabalhar melhor a bola e, enfim, que mude sua forma de jogar. Bom, gente, eu quero aproveitar esses segundos finais aqui para agradecer, tá? De coração, de verdade. Essa conexão que a gente tem com o nosso público aqui é uma coisa rara. O canal só tem 10 meses de vida. E a cada dia que passa eu sinto que meu sonho tá cada vez mais perto. E eu tô fazendo o máximo que eu posso junto da minha equipe para poder conseguir entregar isso para vocês. Eu sei, nem sempre a gente agrada todo mundo. Tem momento em que a gente vai falar A e o cara vai pensar B, e tá tudo bem, porque é da discordância que surgem as ideias reais, verdadeiras. Só que eu percebo que cada vez mais a galera se conecta com a gente porque gosta. Gosta da edição, gosta do apresentador, gosta das pautas, sempre tem algum assunto ali que acaba abraçando a galera. Então eu quero aproveitar e agradecer do fundo do meu coração. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta, você é um verdadeiro palmeirense 90 a mais. Deixa um comentário pra mim, me ajuda a fortalecer o canal, hypa esse vídeo, curte o vídeo, vamos até o fim juntos, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou estar com o cabelo branco aqui e eu vou continuar ligando essa câmera, olhando e falando com vocês. Esse é o meu objetivo, tá? O Palmeiras é gigante e a gente vai com certeza beliscar um título esse ano, escuta o que eu tô falando. Mais uma vez, agora sim, ó, devidamente esverdeado pelos LEDs do cenário. Muito obrigado do fundo do meu coração. Um forte abraço e ó, avante palestra!